No começo da palestra, o secretário de Saúde do Estado, daqui de Santa Catarina, o Dr. André Mota, ele abordou sobre alguns feitos pelo governo do Estado no começo da pandemia, né, como o suporte aos hospitais públicos, em questão de os insumos, mais profissionais de saúde atuando, principalmente nas alas de Covid, e também sobre os leitos da UTI adulto, que antes da pandemia, ao todo no estado, tinham 546 leitos na UTI adulto, e o governo ele construiu mais 1.100 leitos, e o secretário disse que o governo ele quer tentar manter pelo menos 50% de todos esses leitos funcionando, né, estando à disposição da população, pelo menos 50% após a pandemia, né? E outro ponto que eu achei importante, que não era de meu conhecimento, que ele abordou, foi sobre a política renal substitutiva estadual, que para pessoas que têm problemas renais. Durante a pandemia, o aumento de pessoas com problemas renais aumentou, e essa política ela garante que essas pessoas sejam aquelas que já estavam em tratamento, as que precisam começar o tratamento, elas têm o direito de fazer tratamento que é da hemodiálise, ou em alguns casos se necessário fazer algum transplante de rins, essa pessoa tem esse direito. E sobre a política hospitalar catarinense, ou como o secretário diz, a nova política hospitalar catarinense, que é o espaço ali onde o governo abre para os hospitais do estado, eles falaram o que o hospital precisa. O que o hospital precisa para que o paciente ele tenha um atendimento assim de excelência, de qualidade, para que ele não precise viajar para o outro lado do estado, para uma cidade muito distante, que é o que acontece muito, porque às vezes na cidade não tem uma cirurgia, não tem aquele especialista na cidade, ou naquela cidade não faz tal exame, a pessoa tem que ir para um lugar, viajar para outra cidade, até muitas vezes para o outro lado do estado, para fazer algum procedimento, né? E o secretário disse que o governo quer que o paciente não precise ir para longe para ter um atendimento de excelência, de qualidade, que ele possa conseguir fazer ali na cidade dele, ou se não ali dentro da região. Boa tarde, meu nome é Caroline e vou falar um pouco sobre o evento que aconteceu no dia 5 de outubro, que se iniciou o 41º Encontro Catarinense de Hospitais com o tema de abertura Sustentabilidade do Sistema de Saúde Brasileiro, e convidado era o Dr. André Mota Ribeiro, que é o atual secretário de Estado de Saúde de Santa Catarina. No início da sua fala, ele discorre as dificuldades que o atual governo teve e ainda enfrenta com a pandemia do coronavírus, principalmente a respeito de verba e as dívidas que o governo tinha antes mesmo de assumir o cargo, né? Mas que eles conseguiram lidar com o governo atual conseguiu lidar com a integração de profissionais de saúde com experiência para fazer parte da secretaria. Nessa parte eu acho muito interessante que o André diz que é a obrigação dos profissionais de saúde públicos de gestão em fazer um trabalho de qualidade para a sociedade, né? Em desenvolver à população um serviço de qualidade, né? Que através da população paga impostos, e a obrigação do gestor público devolver esse serviço. Eu acho importante para nós que somos estudantes de gestão hospitalar essa ideia, né? Esse tipo de visão ideológica, né? Acho isso muito bacana. Outra fala que eu acho, além dessa fala que me chamou muita atenção, é que
Como falar de sustentabilidade do SUS sem falar de política, sobre como o atual governo federal se recusa a conversar e exercer sua responsabilidade como parte importante da tripartite do SUS. O secretário comenta que está previsto um orçamento pífio para a saúde, de saúde para os estados, que o Ministério da Saúde prevê um orçamento de 7 bilhões para o ano que vem. Como isso afeta toda a logística dos estados para com o SUS. E que é muito difícil você falar de sustentabilidade se uma parte importante da tripartite não faz aquilo que está, não exerce o que deveria exercer, né? Então, acaba que sobrecarrega muito tanto os estados quanto os municípios, principalmente os municípios que ficam numa situação muito mais complicada, que estão muito mais perto da população, do serviço direto, né? Não mais, essas foram as partes que eu achei mais interessantes do evento. E eu acho que o mais que eu achei que foi interessante ver um gestor de saúde falando sobre as dificuldades que ele encontra, as dificuldades reais que eles encontram, que nós estudantes a gente sabe que tem, que a gente estuda ao longo do curso, e ele falar sobre isso de forma bem clara e objetiva para nós, né? E essa foi a minha observação. Boa tarde, vou falar sobre o 41º Encontro Catarinense de Hospitais, que é um dos maiores eventos do gênero do sul do país, organizado pelo Instituto Santé e patrocinado pela Federação dos Hospitais e Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado de Santa Catarina, a FIOESC. E o tema foi Inovação, Relacionamento e Multidisciplinariedade. E durante esse encontro, o secretário de Saúde de Santa Catarina, André Mota, falou sobre a sustentabilidade do sistema de saúde de Santa Catarina, relembrando as dívidas que o Estado tinha em 2019 e o início da pandemia em 2020, quando o Estado passou a investir um grande valor para a rede filantrópica e assim disponibilizou cerca de 124 hospitais com leitos clínicos disponíveis para o enfrentamento da Covid e novos equipamentos, medicamentos, todos pelo Estado. O secretário André Mota também comentou sobre o investimento para 2022, o pós-Covid, para a sustentabilidade financeira do sistema de saúde de Santa Catarina. E o sistema de saúde tem como objetivo, em até 6 meses, criar uma rede de terapia renal substitutiva, segundo André Mota falou, né, mencionou, né, nesse evento aí. 41º Encontro Catarinense de Hospitais. Primeiro Congresso Santa Catarina de Gestão em Saúde. O Encontro Catarinense de Hospitais é um dos maiores eventos do gênero do sul do país. Neste ano, em um novo formato, totalmente virtual e gratuito, traz novidades, como a realização em paralelo com o primeiro Congresso Santa Catarina de Gestão em Saúde. Além da feira de tecnologia, produtos e serviços médicos hospitalares, com o tema inovação, relacionamento e multidisciplinaridade. A programação é dirigida a gestores de hospitais, clínicas, laboratórios, operadores de plano de saúde, profissionais e estudantes da área da saúde. A comissão científica priorizou o tema em torno das questões que fazem parte do dia a dia da realidade hospitalar,
trazendo uma programação qualificada e em formato dinâmico, que desperta o amplo debate e o estímulo na descoberta de conhecimentos e novas tecnologias do setor. Palestra de abertura. Tema: Sustentabilidade do Sistema de Saúde Brasileiro. Palestrante: Dr. André Mota Ribeiro, secretário da Saúde, Estado de Santa Catarina. Médico especialista em emergências, administração hospitalar e medicina da família e comunidade. Em 2019, com o atual governo, foi assumido um estado com uma dívida de mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais. E dessa dívida, mais de 750 milhões eram inscritas na saúde. O resultado do primeiro ano do governo foi um superávit de 168 milhões de reais. No ano seguinte, em março, com o enfrentamento da pandemia causada pelo coronavírus, pior momento da história de saúde pública do mundo neste século, foi realizada uma gestão iniciando com a revisão de todos os contratos com a Secretaria, produzindo economias sem reduzir a qualidade dos serviços, sendo uma referência para todo o país como o melhor política hospitalar. Santa Catarina é o estado que mais produz emprego nesse período, pós-pandemia. Um BIP médico 4 vezes maior do que o país. Temos a saúde pública com a menor taxa de letalidade do Brasil, de 1,6. O grande desafio, apesar de estarmos ainda dentro da pandemia, vai ser o enfrentamento das sequelas do pós-Covid. A saúde para 2022 vai ser tão complicado quanto 2021, porque teremos que fazer 2 anos em um. Estamos falando em 100 mil procedimentos cirúrgicos que estão represados. Santa Catarina hoje é um terceiro estado que mais vacina no país, apesar de ser o 11º na questão de proporção da população. A gestão de processo tem trazido sustentabilidade com a qualidade de controle interna das estruturas, com a inclusão do sistema informatizados. Com a pandemia, abrigou a construção de um grande banco de dados para que se pudesse usar como identificador de gestão. As obrigações dos gestores, sejam eles estaduais ou municipais, é devolver aos cidadãos os impostos que são pagos, com o suor do trabalho das pessoas, oferecendo serviço de qualidade, segurança com a gestão responsável dos recursos. O tema do Congresso é muito pertinente, pois a inovação foi primordial para o combate da Covid. Na história, nunca se viu antes um movimento mundial em prol de combate a uma doença ao ponto de vista tecnológico, na busca por vacinas, como também de tecnologia digital, para informações, análise de cenários e tantas outras necessidades. Não podemos deixar de lado o engajamento de todos os profissionais da área da saúde, que não mediram esforços como soldados em uma missão comprometida, e o senso de responsabilidade, colocando muitas vezes a sua própria vida em jogo para manter todo o sistema de saúde público funcionando. Sobre o primeiro congresso de gestão em saúde, onde o tema foi sustentabilidade do sistema de saúde brasileiro. E a primeira palestra foi com o Dr. André Mota Ribeiro, secretário do Estado de Santa Catarina. Ele é um médico especialista em emergências e também administração hospitalar e medicina da família e da comunidade. Então, nessa fala do Dr. André, o que me chamou bastante atenção foi que ele falou sobre o enfrentamento à pandemia, né? Como que o Estado está agindo
né, nesse enfrentamento. Então ele contou um pouco da história do Estado. O início do governo, em janeiro de 2019, ele trouxe sugestões junto à gestão anterior e falou do que poderia ser mudado, modificado, né, para melhor na gestão de recurso público, do que deveria ser devolvido ao cidadão, ofertando qualidade de serviços. Eu achei bastante interessante isso. Ele falou também sobre a dívida, né, do Estado no governo anterior, né? Ele falou dessa dívida que foi mais de R$ 1 bilhão. E essa dívida ela foi assumida no governo Moisés, em janeiro de 2019, onde 750 milhões era da saúde e da forma de fazer a gestão, né? E da nova forma de fazer a gestão, ele falou também. Ele falou do repasse até o final de 2018, que era de 90 milhões ano para a rede filantrópica. E em 2019, com a política hospitalar catarinense, o teto máximo foi de 312 milhões para 117 hospitais. Um aumento bastante considerável, né? Achei bem importante isso também. Seguindo a sua fala, ele falou ali que em março de 2020 foi instituído o COIS, para o enfrentamento da pandemia, com a construção do centro de emergência em saúde, onde foi pago o teto máximo de 305 milhões mês aos hospitais filantrópicos para a prestação de serviços de saúde, disponibilizando 124 hospitais com leito clínicos e 61 hospitais com UTI e alta complexidade, além de equipamentos, medicamentos e outras necessidades doadas pelo Estado. Relatou que a necessidade de aporte de recurso e orçamento de guerra disponível havia dificuldades. Em fevereiro de 2021, haviam 810 leitos SUS, 546 eram adultos, e foram construídos mais 1.100 leitos UTI. Falou também que com essa construção desses leitos, desses 1.100 leitos, pretende-se manter pós-pandemia pelo menos 50% desses leitos. Em Santa Catarina, apesar da pandemia, ele falou também que foi o estado que mais gerou emprego e também teve a menor taxa de letalidade no Brasil. Falou de necessidade de construção de centros de recuperação das sequelas pós-alta hospitalar pós-Covid. Falou das ações onde as pessoas possam ser tratadas o mais próximo possível de seus domicílios. O Ministério de Saúde tem, para o ano de 2022, um recurso de 7 milhões para o país todo. Então, achei bastante interessante que ele relatou bastante sobre a situação, né, no início de pandemia, de como está sendo agora, das dificuldades, né, que o Estado, que o Ministério de Saúde vem trabalhando, né, e mesmo diante de todas as dificuldades que ainda teve geração de empregos, que a letalidade também aqui foi bem mais baixa, achei bem importante isso também, né? Afinal, eu vejo que está no caminho certo, né? Também, quando ele fala ali do recurso de guerra, né? Ele fala desse recurso de guerra, no meu entender, eu vejo como que o nosso estado principalmente, ele não estava preparado para uma situação assim, né? E nunca imaginamos, né, que ia passar por isso. Então eu vejo que dessas necessidades, desse recurso, das dificuldades que havia, né? Mesmo assim, ainda
Santa Catarina, ela foi dada como um exemplo diante dessa pandemia, de tudo que foi feito, de tudo que está sendo feito, né? Deste teto máximo, achei bem importante ali também, quando fala, né, que no final de 2018 eram 90 milhões ano, né? E agora 305 milhões mês. Então achei bem legal isso daí também, que se tratando de saúde, se nós formos olhar ainda, né, situação de saúde ainda é pouco, né? Precisaria muito mais, né? Muito mais. E é isso, né? Eu vejo da importância, assim, dessa transparência, né? Pelo secretário, né? De passar tudo isso, principalmente nesse primeiro dia que foi né, ele como palestrante abrindo esse congresso e falando sobre a sustentabilidade do sistema de saúde brasileiro, relatando toda a situação. Eu achei bastante importante. Bom, um ponto que me chamou a atenção na fala do senhor André Mota Ribeiro, mesmo que envolvido por um discurso político, é quando ele aborda a maneira como as questões de saúde no pós-pandemia serão tratadas, principalmente em relação à oferta de serviços que tiveram o aumento de suas demandas em decorrência da Covid. Aí ele cita como exemplo a hemodiálise, né? São problemas que impactam a saúde pública brasileira e, com toda certeza, precisam ser muito bem planejados e executados. Apesar da forma que serão tratadas as questões do aumento da demanda de alguns serviços específicos em decorrência da pandemia, outros serviços ofertados também necessitam de mais investimentos e poderiam ter sido abordados. Em relação à fala do secretário da Saúde de Santa Catarina, o pouco que foi abordado sobre a sustentabilidade do sistema de saúde em relação ao financiamento do SUS, ainda assim veio muito atrelado a questões políticas e discursos políticos. Eu avalio mais como um discurso político e uma prestação de contas do que uma palestra sobre sustentabilidade do sistema de saúde brasileiro. Os sistemas de serviços de saúde possuem pontos mais importantes sobre financiamento e sustentabilidade que deveriam ter sido abordados pelo secretário. Sobre o evento, 41º Encontro Catarinense dos Hospitais, a abertura, né, que teve, né, que o tema foi sustentabilidade do sistema público, eu achei uma palestra, assim, bastante interessante, muito rica de informações, e quem teve a honra, né, de dar essa palestra foi o secretário da Saúde do estado de Santa Catarina, o André Mota, e ele comentou vários assuntos, várias coisas assim que eu achei bem interessante, né, e importante. E eu acabei anotando aqui para mim não esquecer e falar, né? Então, ele começou falando sobre a história, né, da saúde de Santa Catarina. Ele falou, né, que a política hospitalar catarinense em 2019 ela trouxe mais recursos financeiros para a saúde, e ele mencionou também que durante a pandemia, né, o Estado ele financiou os hospitais filantrópicos, né, para ajudar no enfrentamento à Covid-19, assim como doou equipamentos, né, ajudou com equipamentos nesse período tão difícil que foi a pandemia, né. E ele então, né, mencionou que eles estão, né, com uma proposta, né, que ele chama da nova política hospitalar catarinense, que essa proposta, então, é trazer mais hospitais, né, para o estado de Santa Catarina,
para melhorar a qualidade, né, de saúde dos catarinenses. E uma coisa que ele falou, assim, que eu achei bem impactante, que foi uma meta, né, que eles estão planejando, que eles estão, assim, tentando, né, fazer com que isso dê certo, que é fazer 18 meses em 6 meses. Isso, o que é isso, né? É aqueles casos pendentes que ficaram durante o período da pandemia, né? Como as filas cirúrgicas, aqueles casos acumulados. A proposta dele, então, a meta dele é fazer com que todos esses casos acumulados, pendentes, sejam atendidos, né? Assim, isso duraria 18 meses para acontecer e ele quer resolver tudo isso em apenas 6 meses. E eu achei bastante interessante essa meta que ele propôs, né? E só que ele falou, né, que essa é uma meta, né, que ele quer desenvolver, que eles, né, estão planejando desenvolver. Porém, o orçamento, né, para 2022, ele é insuficiente para colocar em prática os planejamentos para a melhoria da saúde para os catarinenses, né? E até teve alguém, né, que fez uma pergunta para o secretário, questionando, né, como que eles pretendem fazer esses 18 meses em 6 meses. E eu achei bastante interessante a resposta dele, que ele falou assim, que desde lá do início, né, do começo da trajetória dele, da carreira dele, né, ele fez o curso de gestão hospitalar e que ele disse que essa meta é com base em planejamento, né, em organização, né, que ele disse que ele já foi dono de hospital e tal. E, e ele falou também que a pandemia, ela foi assim, foi uma coisa que ajudou bastante, né? Que trouxe vários ensinamentos, assim, porque a pandemia, ela ajudou, então, a mostrar a capacidade de todos os profissionais da saúde, né? No qual, né, tinham poucos recursos, né? E eles conseguiram, então, atender, né, a maior parte dos casos, né? Com tão pouca coisa, eles fizeram muito, né? E eu achei bastante interessante essa fala dele. E que ele disse também, né, que é dever dos gestores públicos promover a segurança, saúde pública para a população. E eu gostei muito da palestra, eu achei bastante interessante e trouxe muitas informações, né, para o nosso curso e com certeza me agregou bastante conhecimento. Foi. Estamos aqui no podcast referente ao 41º Encontro de Hospitais Catarinense. A primeira palestra abrangeu a palestra do senhor doutor em emergências e pós-graduado em gestão pública, André Mota. E ele fala sobre a sustentabilidade da saúde em Santa Catarina no contexto da Covid. E traz números para nós, onde Santa Catarina representou 1,6 de letalidade na ocasião da Covid, onde foram repassados o teto máximo de recursos para os hospitais filantrópicos favorecer a questão dos atendimentos e o acolhimento, e também onde, além da rede filantrópica, né, que foi a receptora dos recursos, tem-se planos de sustentabilidade para o seu governo e que influem em manutenção desses gastos e influem também em hemodiálise e uma audaciosa meta de 18 meses em 6, onde se pretende acolher as cirurgias eletivas que foram, no caso do contexto pandêmico, adiadas.
quer se manter, no caso, na espera de fila, apenas em 2022, é a meta deles, que se mantenha somente os pacientes de 2022. Com vocês agora, a Márcia vai falar um pouco a respeito também. Então, como a colega Glaucia havia dito, com o cenário pandêmico, foram cancelados, então, 63 mil cirurgias eletivas, e com o decorrer surgiram mais 40 mil procedimentos cirúrgicos cancelados, por enquanto, onde ele relata 18 meses em 6, uma proposta bem audaciosa, né? Pois é um pouco complicado conseguir 18 meses torná-los em 6, né? Com tantos procedimentos cirúrgicos. Ele relata também que o secretário da Saúde, André Mota, ele também relata muitos desafios encontrados pelos gestores hospitalares e por cientistas, hoje, para lidar com o enfrentamento de doenças infecto-contagiosas pós-Covid. E uma das propostas que ele tem trago nesta palestra foi ai, meu Deus. A reestruturação da saúde. Reestruturação da saúde e a construção de... Junto com o governo, estados e municípios, né? Porque eles são tripartite, né? Eles afirmaram que têm o apoio da União e Estados e querem fazer análise de contratos para fazer mais economia, né? Para repassar com economia o incentivo do custeio. E a construção de centros pós-Covid, né? Pois muitas pessoas ficaram com sequelas da doença. E outra proposta que ele relatou também é o aumento dos recursos para a rede filantrópica, gerando uma oferta de qualidade nos serviços e principalmente o mais próximo possível para o cidadão. Isso ele chama de regionalização. E que o catarinense fique na sua cidade para receber o atendimento disponível. Está deitada? Está bem. É assim mesmo, nosso podcast tem algumas oscilações. Então, a gente deseja que tenha um sucesso nesse governo, essa política hospitalar catarinense, né? E que se faça incentivo e busca de melhores alternativas para o enfrentamento. Ele reforça também a atenção básica, né, a qualidade, e diz que nós estamos num orçamento de guerra. Esse governo não faz promessa, eles assumem compromissos. São palavras do André Mota, secretário da Saúde de Santa Catarina. Onde ele diz mesmo que nós somos comparados a países em desenvolvimento, já desenvolvidos, com os melhores índices. Esperamos que continue assim, né? Acreditamos que essa proposta é audaciosa e que há muitas ofertas a serem demandadas, né? E em especializações, enfim, e que essa reestruturação da saúde possa ocorrer da melhor forma possível para as pessoas, para que, como ele mesmo diz, se retorne ao cidadão aquilo que é fornecido por impostos, né? E que esses hospitais, eles realmente possam oferecer os serviços de qualidade. De qualidade, serviços exatamente. Complementares na rede hospitalar, como ele relatou na palestra. Isso. E o que faz sentido para os gestores
fazer com que isso retorne com qualidade mesmo ao cidadão. Uma boa noite e muito obrigada. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei qual horário o prof vai estar ouvindo esse áudio, então, por isso, 3 saudações. Meu nome é Jéssica de Souza Campos e eu vim aqui, apresentar esse áudio para falar sobre a palestra que tivemos na semana passada, cujo tema era sustentabilidade do sistema de saúde brasileiro. A palestra foi apresentada pelo André Mota e o tema principal da palestra foi sobre a pandemia de coronavírus. Então, assim, no começo, pelo que eu me lembro, eu anotei umas coisinhas aqui também. Ele falou mais sobre as contas públicas de saúde no período pré-pandemia, de 2019 e 2020, no começo de 2020. E também pontuou um pouco a valoração desses serviços, né? Enfim, ele também apresentou alguns números, né, que eu não sei se é importante falar, mas eu vou falar. O estado de Santa Catarina pagou o teto máximo a todos os hospitais filantrópicos, né, que o valor que eu anotei que ele disse foi 303 milhões por mês. Também no período pré e no período da pandemia, assim, existiam 124 hospitais de leitos clínicos e 61 hospitais de UTI. E durante a pandemia, o Estado fez doação de equipamentos e medicamentos para todos esses hospitais, né? Isso acarretou no aumento de 1.100 leitos de UTI, né? Também foi falado sobre a questão, assim, econômica. Diferentemente de outros estados, né, que sofreram um pouco mais com a pandemia em questão de desemprego, enfim, outros problemas sociais, assim. Santa Catarina foi um dos estados que gerou, por incrível que pareça, gerou bastante emprego na pandemia. Só eu que não consegui o meu, mas tudo bem, agora eu consegui, tá tudo certo. Mas, todo mundo conseguiu emprego, menos eu, mas ok, né? Fazer o quê? Devia ter pedido um emprego pra ele. Entre fevereiro, março e abril deste ano de 2021, foi o pior momento da pandemia, né? E, enfim, apesar de tudo isso, existiu um superávit nas contas, né, públicas da saúde, né, de mais de R$1 milhão. Eu anotei algumas coisinhas aqui, aí eu tô falando e lembrando um pouco. Também foi oferecido para a população, ele disse, né, um tratamento próximo ao domicílio. Por exemplo, ele pontuou que não adianta a pessoa, assim, não adianta, não era viável para a pessoa ter que se deslocar por muitos quilômetros para conseguir um atendimento na saúde, né, principalmente nesse momento de pandemia. Então, eles priorizaram os tratamentos próximos ao domicílio da população que estava sendo atendida, né. E para o projeto, né, para 2022, foi bastante falado também sobre as contas públicas dos projetos em 2022. Eles estão planejando, o Estado de Santa Catarina está planejando uma nova política para os hospitais, com 172 unidades hospitalares e com a arrecadação de 130 milhões por ano. 630 milhões por ano, perdão. O planejamento do governo do estado é fazer um trabalho de 18 meses, que eles fariam em 18 meses em 6 meses. É um planejamento ousado, mas ele disse que eles pretendem conseguir, né? Também foi falado sobre outros recursos da saúde pública, como a saúde bucal da população, né? E que, infelizmente, o orçamento para 2022 ainda está insuficiente. Enfim, o final da palestra foi finalizado com essas questões, né, da gestão interna das estruturas hospitalares, né, do tratamento, dos dados, das pessoas serem todos digitalizados, né, para não correr risco de ter a perda de nenhum dado dos pacientes. E isso tudo entra numa nova política hospitalar que eles estão planejando, né, a partir do ano que vem. Ele também disse que espera que todas as pessoas
Até o final do ano, todas as pessoas que entraram na fila assim, de algum tratamento, né, alguma cirurgia no ano de 2022, sejam atendidas até o final do ano. Então, isso tudo faz parte da nova política hospitalar, né? Enfim, foi isso, mais ou menos, a palestra. No final da palestra, ele respondeu algumas perguntas que foram feitas, mas, no geral, em linhas gerais, foi isso que aconteceu, isso que foi falado. Espero que tenha ficado meio claro, apesar da minha confusão mental, por causa da minha enxaqueca, mas espero que tenha sido entendido. Obrigada. Na noite de hoje, do dia 5 de outubro de 2021, eu participei de forma virtual, através do YouTube, do 41º Encontro Catarinense de Hospitais, primeiro Congresso SC de Gestão em Saúde, e o tema de hoje foi Sustentabilidade do Sistema de Saúde Brasileiro. Quem deu início ao evento foi a Vanessa Nora, e os convidados foram o Giovanni Nascimento, que é o diretor-presidente da FEUESC, o Tércio Casten, que é o presidente do Instituto Santé, e como palestrante, o Dr. André Mota Ribeiro, que é o secretário de Estado da Saúde de Santa Catarina desde maio de 2020. Ele é médico especialista em emergências, administração hospitalar e medicina de família e de comunidade. O secretário falou a respeito principalmente da pandemia, trouxe muitos dados relativos a isso, a esse período que a gente está vivendo desde 2020, e é importante destacar algumas coisas que ele trouxe. Primeiramente, alguns pontos que não são tão bons assim, que em decorrência da pandemia, há mais de 100 mil procedimentos cirúrgicos aguardando. O que isso significa? Todos os hospitais, todos os recursos, os profissionais estão mobilizados para atender Covid-19. Então, procedimentos cirúrgicos que não tenham a ver com Covid, que sejam por outras causas, estão aguardando. E isso está atrasando, e uma hora vai ser necessário colocar tudo em dia. Então, é uma coisa preocupante, mas apesar de não se ter muito o que fazer, né? Nesse momento, porque a gente precisa atender as pessoas que estão com Covid, mas é um dado negativo. Só vão ser disponibilizados 7 bilhões em recursos para a saúde pública. 7 bilhões pode parecer bastante, mas é para o país inteiro. E de acordo com o secretário, isso não corresponde nem à metade do necessário para vacinas. Quem dirá para as outras coisas, né? Sobre a pandemia, o secretário falou que a pandemia foi e é muito politizada. E isso causou e continua causando muitos desentendimentos, como o da vacina para adolescentes, ainda no mês passado, né? Que era para ter e começou uma discussão que não era para aplicar vacina em adolescentes, enfim. Isso tudo em decorrência dessa politização excessiva da pandemia. Quanto ao orçamento de 2022 para a saúde, o secretário falou que não é suficiente para o que precisamos. Também, principalmente, porque estamos disputando recursos com outras necessidades, por exemplo, assistencialista. Então, são muitas necessidades diferentes e o recurso não é suficiente para todas elas. Aí trouxe também alguns pontos positivos, né? Que Santa Catarina é o terceiro estado que mais vacina contra a Covid. O estado está procurando ofertar procedimentos para saúde bucal, daqueles que precisam de um tratamento diferente, de anestesia geral, enfim. Esse é um outro ponto positivo. E o secretário falou que o objetivo do governo é devolver aqueles impostos que a gente paga. Não devolver literalmente o dinheiro para o nosso bolso, mas devolver isso na educação, na segurança e principalmente na saúde. Ele falou que estamos diante de alguns desafios, né? Eles, principalmente o governo, né? Eles estão propondo centros de recuperação pós-Covid.
eles estão fazendo uma releitura, propondo uma releitura político-nacional de saúde mental, da Política Nacional de Saúde Mental, e tentando fazer um regramento para o enfrentamento de momentos de pandemia, ou seja, para ter regras para momentos assim como esse que a gente está vivendo. Caso se repita ou venha a ocorrer outros momentos como esse que a gente está vivendo, que tenha regras, que tenha procedimentos, que não se haja normalmente, porque o normal não cabe numa situação assim diferente. Foi isso, né? Resumindo, as partes mais relevantes. Ele finalizou depois fazendo uma homenagem a todos os profissionais de saúde que estão atuando aí desde o início da pandemia, lamentando as perdas que a gente teve. Depois também o Tércio Kasten fez algumas perguntas ali que o pessoal tinha enviado. O professor Jorge Cunha, aqui do nosso instituto, do IFSC, perguntou sobre planejamento, a mão de obra e tal, porque o governador falou o secretário falou que eles pretendem fazer os 18 meses que ficaram para trás em 6, quanto àquelas cirurgias que estão aguardando. Então, como que anda esse planejamento, a mão de obra? Essa foi a pergunta. O secretário respondeu que de 540 leitos que o estado tinha, eles ampliaram para 1.100. Então, eles já estão em busca de equipamentos, de recursos. Tudo isso já está sendo preparado para que eles consigam fazer esses 18 meses em 6. Então, essa reforma, a compra de equipamentos, o custeio, tudo já está sendo visto. O secretário também falou que eles estão renovando o contrato do SAMU, estão aumentando a capacidade de resgate aeromédico. Enfim, o presidente do Instituto Santé agradeceu a participação do secretário. Giovanni Nascimento também agradeceu ele pela explanação. E o secretário fechou dizendo que o governo quer estar cada vez mais próximo do cidadão e fazer de forma rápida aquilo que eles estão dizendo, aquilo que eles estão se comprometendo a fazer. Boa tarde a todos, meu nome é Jonathan Matheus, estarei fazendo meu trabalho do 41º Encontro Catarinense de Hospitais, que fala sobre inovação, relacionamento e multidisciplinaridade. Começando então pelo presidente da Ferroex, que é o Giovanni Nascimento. Ele representa 70% dos serviços SUS no estado de Santa Catarina, representado por mais de 7.000 estabelecimentos de saúde por todo o estado. Só de falar isso é impressionante, certo? Tércio Kasten, presidente da Instituto Santé. Acredito que muitas pessoas conheçam o Instituto Santé, certo? André Mota Ribeira, secretário do Estado de Saúde de Santa Catarina, que diz que Santa Catarina é o melhor estado contra o coronavírus. Pesquisei e realmente é isso. Mesmo isso é até assustador pelo fato do coronavírus estar muito forte, né? Continuando. Ele fala sobre a nova política hospitalar catarinense que está ajudando as pessoas a não precisarem ir para longe para a sua saúde, deixando cada vez mais perto de sua casa. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que não precisamos mais sair de Joinville para ir até São Francisco para o bem da nossa saúde, fazer uma cirurgia, entre outros. Fazendo com que seja mais perto da nossa casa, ou seja, em Joinville, né? Com todos os avanços da saúde, hoje temos 17 regiões de saúde. Com isto, em dezembro, tinha 546 leitos adultos no início da pandemia, porém, foi construído mais 1.100 leitos, um avanço excelente na saúde atual. Porém, após a pandemia, irão manter apenas 50% desses leitos. Por quê? Isso é referente à causa da deficiência histórica em algumas regiões de leitos clínicos. E voltando em 2020, que foi construído 170 leitos, esse ano está tendo uma dificuldade enorme para construir novos leitos por causa do pouco orçamento que estão garantindo.
e basicamente é nenhum. Sendo isso muito preocupante quando se fala de sustentabilidade em saúde, certo? Já que se em 2020 e 2021 conseguimos um total incrível de leitos, mas em 2022 não vai ter nenhum. Então isso é realmente preocupante. Continuando, por tudo que tem de qualidade na gestão hospitalar em Santa Catarina, dia 31 de dezembro de 2022 só estarão aguardando na fila cirúrgica aqueles que entrarem na fila no início de 2022. Isso realmente é muito preocupante, porque são mais de 11.500 pessoas aguardando o acesso. Ainda mais que muitos são idosos. E o que acontece com idosos que estão esperando? Podem acabar falecendo na fila de espera, certo? Porém, todos estão fazendo o possível para reduzir as filas no estado. E continuando, para o ano que vem, 2022, o Ministério de Saúde disponibilizou 7 bilhões. Olá, boa noite. Eu sou a Sâmila, estudante do curso de Gestão Hospitalar do Instituto Federal de Santa Catarina, e hoje eu gostaria de compartilhar com você a minha experiência em participar de forma online do Encontro Catarinense de Hospitais e primeiro Congresso de Santa Catarina em Gestão em Saúde, com o tema Sustentabilidade do Sistema de Saúde Brasileiro. Para dar início à nossa conversa, gostaria de falar para vocês um ponto muito importante observado na fala do Dr. André Mota, secretário do Estado de Saúde. Ele comenta que a função dos gestores é devolver para a sociedade serviços de qualidade em troca de impostos recolhidos. Eu acho essa fala muito importante, pois ele nos mostra que não é nada mais e nada menos que dever do Estado nos oferecer um serviço de qualidade e não uma prestação como um favor. O secretário, ele também comenta que o governo Moisés assumiu o Estado com muitas dívidas, porém, durante a pandemia de Covid-19, conseguiu produzir economia nos processos sem perder a qualidade. Foi possível repassar verbas aos hospitais filantrópicos, tornar disponível para a população leitos clínicos com UTI, uma estruturação diferenciada de equipamentos, medicamentos e outras necessidades de segurança para a população. O doutor ele também comentou que o Estado ele apresentou muitas dificuldades financeiras. Se não fosse essas dificuldades financeiras, eles poderiam ter ofertado muito mais. A pandemia gerou para o nosso estado não apenas malefícios, mas também trouxe alguns benefícios, como novos empregos e também a menor taxa de letalidade comparado aos países europeus. Porém, a gente não pode levar isso à risca comparando ao caso em Manaus, porque ali a gente teve muitas perdas, onde as pessoas acabaram morrendo por falta de respiradores, não teve acesso a insumos, que são itens básicos, não teve acesso a uma infraestrutura adequada. Porém, a pandemia, ela também trouxe sequelas, aumentando ainda mais as filas de cirurgias eletivas. Um sistema sustentável seria que as pessoas possam se tratar mais próximo de sua casa, aumentando os recursos para as redes filantrópicas, que a população tenha mais acesso aos especialistas. A sustentabilidade, ela não depende apenas dos estados e dos municípios, e sim do entendimento do ente federal. O estado de Santa Catarina, ele está de parabéns, pois não faltou insumos e nem kits respiratórios. O orçamento de 2022 é preocupante, pois não se tem verba, então não se sabe como será a saúde no ano seguinte. São desafios muito importantes criar centros de reabilitação pós-Covid, ter uma boa leitura referente à saúde mental, qualificação do atendimento à atenção primária,
Para termos uma sustentabilidade efetiva, é necessário a união de todos, a união de hospitais filantrópicos, a união de hospitais privados e juntamente com o Estado, pois assim, segundo a fala do Dr. André, nós seremos mais fortes. Seria essa a minha contribuição. Espero que tenha gostado. Fique com o som de Gabriel Pensador, Sem Saúde. Pelo amor de Deus, alguém me ajude. Eu já paguei meu plano de saúde, mas agora ninguém quer me aceitar. Eu tô com dor, não sei o que vai dar. Emergência, eu tô passando mal. Vou morrer aqui na porta do hospital. Era mais fácil eu ter ido direto pro Instituto Médico Legal. Porque isso aqui tá deprimente, doutor. Essa fila tá um caso sério. Já tem doente desistindo de ser atendido e pedindo carona pro cemitério. E aí, doutor, vê se dá um jeito. Se é pra nós morrer, nós quer morrer direito. Me arranja aí o leito que eu não peço mais nada. Mas eu não sou cachorro pra morrer na calçada. Eu tô cansado de plantão otário. Eu exijo. Oi pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui quem fala é o Vinícius Caldas, sou discente do curso de Gestão Hospitalar do campus Joinville e estou aqui para comentar sobre o primeiro dia do 41º Encontro Catarinense de Hospitais e o primeiro Congresso de Gestão em Saúde de Santa Catarina, que aconteceu no dia 5 de outubro. E teve como entrevistado o doutor André Mota, que é secretário de Saúde de Santa Catarina e que também é médico especialista em urgência e emergência e saúde da família e comunidade. A abertura do congresso teve como tema a sustentabilidade no sistema de saúde brasileiro. Para dar início ao meu comentário, eu quero dar ênfase à fala do Dr. Mota sobre a importância das parcerias com as instituições filantrópicas, que têm feito um trabalho maravilhoso dentro do estado de Santa Catarina, não só as instituições filantrópicas do estado de Santa Catarina, mas também as instituições de todo o Brasil. Nessa pandemia, mostrou como o sistema ele não está preparado para lidar com uma crise sanitária, nem mesmo as instituições privadas. E essa parceria com as instituições filantrópicas, juntamente com a pública, para suprir a demanda que teve por leitos e internações, foi extremamente necessário para efetivar as ações de saúde dentro do estado de Santa Catarina. Antes de continuar, eu quero destacar alguns pontos relacionados ao tema, que era a sustentabilidade no sistema de saúde brasileiro, e que não teve nenhuma fala do doutor relacionado a isso, a não ser sobre a questão da sustentabilidade financeira. Acredito que ele puxou sardinha para as ações do atual governo de Santa Catarina, focando nas ações que ele considera eficientes. Logo, a gestão em qualquer campo não é formada somente por acertos, o que a fala dele foi repleta de acertos, de eficiência, mas e as falhas que esse governo deixou transparecer e que ele não citou? Eu acredito que dentro da gestão é importante também destacar as falhas, pois as falhas nos fazem melhorar, certo? Ou mudar nossa rota. Dessa forma, paralelamente a esse assunto, a questão que ele falou foi sobre a gestão dos recursos financeiros sem perder a qualidade dos serviços de saúde. Ou seja, eles prepararam o orçamento em 2019 com ações específicas e com a pandemia, tais ações não eram mais compatíveis com a situação atual. E a gestão é exatamente isso, conseguir se adaptar à situação, que dentro das políticas públicas nós chamamos isso de adaptabilidade, certo? Então, aquele orçamento não serve mais, porque nós temos novas demandas mais urgentes que outras. E lembrando, o SUS, ele trabalha nesse campo, ele sempre vai dar prioridade àquilo que mais precisa, que no caso era a pandemia. Outro ponto importante é sobre os investimentos destinados à atenção primária, com prevenção e diagnósticos e rastreamento e identificação de casos de Covid. Então, é bem perceptível a questão da atuação em prevenção, que era o foco do governo, que é financeiramente mais rentável,
comparado ao tratamento. Ou seja, esses métodos de profilaxia, eles se tornam mais eficientes em crises. Dessa forma, outra fala importante que ele destaca em todo, desde o início do congresso até o final, sobre a importância dos profissionais da saúde e os especialistas que ali trabalham. Nós sabemos que no ano de 2019, até mesmo no ano de 2021, nós temos a questão negativa em relação ao governo federal e por conta disso algumas ações foram aí ramificadas para estados e municípios tomarem as suas próprias decisões por conta das faltas de ações, do negacionismo diante da pandemia de Covid-19, e nós vemos aí o impacto disso no número de mortes, no número de casos, a não conscientização da população diante o assunto. Com o avanço da vacinação, nós temos uma amenização dos casos e do número de mortos e também aí a questão de esvaziamento, né, dos leitos de UTI. E isso é um ponto importante. Não vou negar que o estado de Santa Catarina, que a gestão de Santa Catarina, ela foi ruim. Isso não isso é mentira. Foi uma gestão, de certa maneira, eficiente. Entretanto, possui algumas falhas, como toda gestão tem. Então eu senti falta disso dentro do Congresso, que é um ponto importante para futuros gestores que vão errar, que vão ter que aprender com o erro. Então, isso é uma questão muito importante, tá? Então é isso, pessoal. Muito obrigado, tá? E até a próxima. Sou Virginia Dávila. O primeiro Congresso de Santa Catarina de Gestão de Saúde, realizada el 5 de outubro, tuvo a abertura com as palavras do secretário André Mota. O tema a tocar foi sustentabilidade do sistema de saúde brasileiro. E o que é sustentabilidade? Sustentabilidade é conseguir prover as necessidades das gerações presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras. Dentro da fala do secretário, lembrou parte da história dos processos, da gestão dos recursos públicos, os problemas das dívidas, que não foi nada fácil, e após chegou a pandemia em 2019. Então, tudo isso mudou a gestão de saúde, mudou a política hospitalar, em estratificação de portes hospitalares. Além disso, considero um tema muito ressaltante a fila cirúrgica, a qual se acrescentou devido à pandemia durante os 18 meses passados. O secretário traz uma proposta muito interessante, mas considero difícil de realizar. Ele diz que para diminuir o sofrimento ocasionado pela pandemia, seria rodando a fila cirúrgica no estado de Santa Catarina. Como? Com qualidade de gestão, óbvio. E com qual objetivo? Me parece um objetivo muito ambicioso, difícil de cumprir, que é de realizar em 6 meses o que não se fez em 18 meses. Sabemos que o SUS tem problemas de lotação, mas se demonstrou na pandemia que com a ajuda da rede filantrópica e os hospitais privados, juntos, os três efetuaram um trabalho mais eficiente. E isto deu passo a uma nova política hospitalar, contratação de hospitais e serviços complementares. Para isso, se vai ter que contratar mais profissionais, se vai ter que acrescentar os horários de atendimento público, comprar equipamento,
recursos materiais, apoyo de los prestadores. Vamos a tener que organizar o flujo ambulatorio. Y todo eso envuelve economía financiera, ¿eh? Y también recursos humanos, que según lo que indica o secretario, ya está programado y también financieramente. Todo esto será realizado en 172 hospitais. Observa-se que fazer gestão de saúde e fazer cada processo não é uma tarefa fácil, porque além de ter o financiamento e ter a programação, também temos outro problema que seria a resistência humana, que é um problema mais difícil de manejar, considero difícil de manejar, porque no todos somos resilientes. E também el secretario hace un llamado a la resiliencia, al olhar uno para el otro, porque todo eso impacta en todos los que estamos envolvidos. Entonces, tenemos que tener la capacidad de superar y recuperarnos a las adversidades. Esto está totalmente ligado y relacionado al autoconocimiento y a la inteligencia emocional que cada uno de nosotros tiene, mismos como pacientes, como también personal de salud, como personal administrativo. Es importante hacer un lazo entre financiamiento y recursos humanos, según yo considero. Podemos resaltar que sustentabilidade não só se dá financeiramente, né? Essa seria a minha conclusão. Sustentabilidade tem que ser de ambas partes, de recursos humanos e financeiros. Uma coisa importante que há também é que Santa Catarina é o terceiro estado que mais vacina no Brasil y que tuvo menos problemas en cuanto a la pandemia. Entonces, en base a eso, considero que nunca está de más tentar la propuesta que trae el secretario. Parece boa, aunque difícil de hacer, mas a gente va aprendiendo y evoluindo cada día más. Mientras más adversidades você possa pular, então é melhor. Primeiramente, boa noite, professor. Obrigado pela possibilidade de poder estar apresentando o meu áudio para o senhor, né? Mas eu acredito que tenha sido um erro de interpretação, até porque o senhor pediu para que nós víssemos a parte da entrada, né, do congresso, que seria sobre a sustentabilidade do sistema de saúde pós-pandemia, e acabou que eu achei que era para assistir todos os outros vídeos que foram apresentados do congresso. Graças a Deus que eu conversei com a Ana Sara e ela falou, não, Carol, não seria isso. Mas desde já eu peço desculpa pelo atraso, né? Uma das coisas que eu percebi no congresso, a primeira delas, foi que o IFES, que estava lá em peso, né, a nossa instituição, não sei se a gente fez alguma parceria, até porque em nenhum momento eu ouvi sobre, mas quando os apresentantes, né, falavam sobre falava sobre o congresso e ali sobre o público-alvo, eles falaram que a maior demanda era de estudantes da área da saúde, e também que tinham muitos gestores, donos de clínicas e hospitais, então ele deixou bem explicada essa situação, só que realmente em nenhum momento falou o IFES, né? Mas realmente a gente estava ali em peso, desde o momento dos comentários que apareciam na tela ali do congresso, até o momento das perguntas, que uma delas foram do professor do Jorge Cunha, que seria meu professor de logística, e de outros professores lá.
Mas até aí, ok. Outra questão que eu também fiquei muito impressionada com o Congresso foi a questão do que eu esqueci o nome dele agora, que me falha a memória, daquele senhor que está com problemas nas pernas, que ele informou a questão sobre que tinham 800 pessoas no Congresso e que era uma estimativa, tipo, como se fosse muitas pessoas, sabe? A forma que ele expressou, ele falou até que foi um recorde. E o que me deixa mais chocada, assim, é que é um bate-papo, basicamente é um bate-papo muito informativo, um bate-papo tranquilo, um bate-papo de muito conhecimento e um bate-papo que é prazeroso de se ouvir, entendeu? Porque você adquire muito conhecimento. Não é aquele bate-papo forçado de ouvir, sabe? E às vezes o que eu parei para pensar, pode ser que eu esteja fugindo um pouco do assunto, mas referente à questão de que as pessoas falam muito sobre, ai, como que eu posso explicar isso? A questão de não passar as informações, a questão de tudo a mídia só pôr o que ela quer pôr, que outros governantes querem tirar acesso à democracia, a passar as informações e às vezes eu fico me perguntando o porquê que esses congressos, essas reuniões importantíssimas para o cidadão brasileiro, para uma pessoa independente dela ser leiga ou dela ter conhecimento, por que nós não temos acesso de forma não que obrigatória, porque o que eu fico me perguntando seria, por que que quando é para poder ser campanha eleitoral é obrigatório, passa em todos os canais de televisões públicos, mesmo os canais não querendo assistir, ou até mesmo nós, cidadãos, que estamos assistindo televisão, queremos assistir, e quando é algo que traz informações à população, traz informações do que está sendo feito com os nossos impostos, o que está sendo feito com o nosso dinheiro, com o nosso suor do nosso dia a dia, por que que isso não é passado para a gente? E isso foi uma das coisas que eu debatia muito com a professora Heidmann no primeiro semestre, na matéria dela sobre políticas públicas, porque ela informou, não, Carol, mas isso são reuniões que são feitas de forma pública e todas as pessoas têm acesso, só que elas são divulgadas e muitas vezes as pessoas não querem ir ou não vão, não se importam. Só que às vezes o que mais me impressiona é que a gente vê tanta coisa nada a ver na internet, vê tanto podcast, às vezes, e horas que não vai agregar em nada, que não vai contribuir com nada na nossa vida, e as pessoas assistem horas e horas de informações, nada com nada, e quando chega na parte de informação, simplesmente não tem esse determinado acesso. Eu fico até feliz porque 800 pessoas puderam assistir desse congresso, né? E 800 pessoas puderam compreender o quão caro é a saúde. Porque quando a professora falou sobre congresso, eu não tinha essa noção do que seria falado. A princípio, no começo, eu achei até que o André Mota, que é o secretário de saúde, seria algum político, porque ele começou falando que fez, que fizeram, que não sei o quê. Eu falei, meu Deus, será que isso é alguma política? E logo depois, assistindo os outros episódios do Congresso, eu consegui perceber e entender. Quando o André Mota ele teve a sua fala, primeiramente ele quis informar o que foi feito em momentos de pandemia e logo ele informou o que é que o governo, né, que ele se encontra instalado hoje, quer para um futuro e qual é as expectativas e quais são os planos promissores deles pós-pandemia. E o que eu achei mais interessante nessa questão foi que ele falou que eles querem, né, transformar 18 meses de pandemia por causa dos aumentos das filas cirúrgicas em 6 meses. Primeiramente, eu achei que realmente ele é um homem muito entusiasta. Achei que a fala dele em si, ela traz um futuro melhor, só que eu não acredito tanto nessa possibilidade. Não que nós não tenhamos capacidade, não, porque realmente nós temos, mas o que realmente falta é recurso e que acredito que sem recurso também não teria a possibilidade da gente chegar nesse montante final, que é o que o nosso secretário nos informou. Uma das perguntas também que me deixaram bem intrigada assim foi a do professor, né, Jorge Cunha, que seria meu professor de logística, e ele informou sobre a questão
como que se fala? Ele informou sobre a questão do mercado de trabalho, né? Como que ficaria, já que eles querem que diminua as filas e pessoas de 2022, eles não querem que sejam pessoas de 2021, não, eles só querem que a fila de 2022 sejam de pessoas que se cadastraram em 2022. Só que realmente, se for para parar para pensar, a demanda de funcionários, a demanda de cursos técnicos, cursos superiores ofertados na área da saúde em setor público, realmente ela não demanda dessa informação, porque desde o momento que o secretário ele nos informa que vão ter mais pessoas trabalhando na área, que vai haver uma disposição a mais de serviço e uma quantidade menor de pessoas em fila à espera, para isso há necessidade de mais funcionários, para isso há necessidade de mais pessoas prestando serviço. E até o momento só há essa possibilidade desde o momento que são ofertados cursos ou ensino para a capacitação dessas pessoas, porque ninguém acorda do dia para a noite aprendendo a fazer cirurgia ou muito menos sabendo organizar ou comandar um hospital, seja ele um hospital de alta complexidade ou um hospital clínico, um hospital odontológico ou uma clínica de estética, qualquer coisa que seja. Então eu acho que para isso, para que haja essa melhoria, primeiramente aumentar a quantidade de estágios. É absurdo hoje, a gente já está no 3º semestre do curso de gestão hospitalar. Eu sei que tem a questão da pandemia, a questão da preservação dos alunos, mas não ter uma quantidade de vaga, até porque a demanda exige. A demanda tem pedido muitos funcionários, muitos servidores públicos e até o momento nós não temos esse acesso. A gente está mais na parte teórica, mas realmente parte de ação na saúde nós não temos acesso ainda. Por isso que foi muito interessante o congresso, porque a gente começou a ter uma visão do que seria a saúde. Porque quando a gente fala em 1 milhão para uma pessoa trabalhadora assalariada, ela acha que é muito dinheiro. Mas quando você fala R$1 milhão para um gestor de saúde, é um valor absurdo, é um valor pouco, é um valor baixo. Até porque o André Mota, quando ele falava sobre investimento na saúde, sustentabilidade, valores de investimento, em nenhum momento ele falou algo de 1.000, 10.000, 100.000, não. Ele só falava de milhões, bilhões, e a todo momento ele falava, informava que esses valores seriam insuficientes, ou seja, a saúde é cara, o SUS é caro. E eu acho que além de nós que somos estudantes de gestão ou estudantes de medicina, teria sim que ter pessoas afora que tinham que ter acesso a essa informação, porque na verdade isso teria um resultado na saúde também de forma muito grande. Já paramos para pensar na quantidade de pessoas que se inscrevem, que vão lá, marcam consulta e não vão, o número é grande. Então são recursos que são comprados, investidos, que não são utilizados. Até mesmo foi um absurdo a questão da vacina. Tinha vacina e 40 mil pessoas se inscreveram e simplesmente não foram se vacinar. Entendeu? O que aconteceu? Dificultou para aquelas pessoas que queriam ser vacinadas e ainda atrasou a questão das pessoas de faixa etária mais baixas para a questão do vacinamento, da vacinação, entendeu? Então essa também foi uma das coisas que eu prestei muita atenção no debate. E a outra situação foi do aumento dos leitos. Se eu não me recordo muito bem, ele não falou de 500 mil, ele falou de 500 leitos para adultos que foram aumentados, né, nesse governo. E realmente, se formos parar para pensar em demanda, população e leitos, a quantidade ela é mínima. Então eu acho que a gente não tinha que, claro que tudo é merecimento de todo mundo reconhece, né, que realmente estão sendo feitos trabalhos, mas eu acredito que ele poderia ser cada vez melhor. Acho que a gente nunca tem que se contentar com pouco, a gente sempre tem que pensar mais, ainda mais no sentido de saúde, porque qualquer progresso, qualquer avanço, ele traz resultados e ele salva vidas, entendeu? Então foi algo que eu até demarquei aqui, que também faria parte, que foi sobre, eu falei da vacinação tardia, essa questão dos leitos, foram abertos outros hospitais, como o próprio secretário falou,
Como eu informei novamente, eu achei ele uma pessoa bem entusiasta nas suas informações, mas acredito que realmente tem refletido sim no nosso sistema de saúde, até porque eu, como sou do Rio de Janeiro, eu tenho total fala no sentido de experiência como usuária do SUS, que realmente a saúde em Joinville, em Santa Catarina, independente até das suas falhas, ela funciona muito mais do que a saúde no Rio de Janeiro. Eu já perdi diversos parentes, não porque não tinha acesso, mas porque tinha médico dormindo dentro em horário inapropriado, porque não tinha médico às vezes na instituição, ou porque não tinha um determinado insumo, ou porque a gente chegou numa determinada unidade de 24 horas e ela não estava funcionando. Então, assim, e aqui não. Aqui você chega numa instituição de saúde, pode ter uma demora, igual teve na pandemia, mas antes pandemia, nunca esperei 1 hora para ser consultada. Eu fui no dentista, na verdade eu nem fui no dentista, eu fui na emergência da UPA no Itaú e eu simplesmente fui bem atendida pelo dentista e ele colocou a mão na minha boca. Eu até fiquei assustada quando ele colocou a mão em mim, porque realmente no Rio nunca tinha um médico tocado, entendeu? Para examinar. Você chega nas UBS, no postinho da vida, e você tem só viroses, pega remédio, leva, resolve, o problema é seu, entendeu? Essa é uma realidade muito real. Então foi algo que é muito interessante. Eu vou compartilhar de todas as formas, compartilhei para os meus parentes, falei, gente, vocês precisam ter acesso a isso, mesmo que não seja informações do estado do Rio de Janeiro, mas só para as pessoas começarem a ter aquele gosto de política, aquele gosto de querer conhecer mais, de saber mais, entendeu? Eu acho que outra questão também, professor, eu sei que meu áudio já passou do que era permitido, mas seria sobre a questão ele falou, né, sobre a questão da redução da quantidade de pessoas na fila. Eu acredito que para que haja essa diminuição na quantidade das filas, não é que tenha que abrir mais hospitais ou então que tenha que ter mais cirurgias. Eu acredito que isso pode ser resolvido através da melhoria das UBS, porque muitas pessoas passam por essa parte de ficarem piores, porque tudo começa, eu vou dar um exemplo do câncer de mama. O câncer de mama, se ele foi descoberto, na verdade, no início do desenvolvimento da doença, a pessoa ela tem grande chance de ser curada, grande chance de tirar o tumor do corpo da pessoa. Mas se a pessoa esperar muito ou passar muito tempo com o câncer, ele vai se espalhando em toda a parte do corpo. Então imagina se o exame fosse algo que as pessoas fizessem mensalmente ou a cada semestre. Então seria algo que realmente diminuiria muito, porque a gente teria acesso às doenças ou às enfermidades no começo e elas são muito mais fáceis de se resolver, de ser curadas, de ser tratadas do que no final, quando já se alastrou no corpo do ser humano, entendeu? Então acredito que acredito que na minha concepção, que para diminuição dessa demanda de filas teria que ser a melhoria dos UBS, até porque desde o momento que melhora a UBS, diminui a quantidade de filas e de pessoas na UPA, até porque a maioria das pessoas que entram lá não são de alta complexidade, nem de média, são pessoas que realmente entram sem saber qual seria o seu tratamento lá, só que como a gente acha que tudo é emergência, até uma simples dor de cabeça, então a gente já vai diretamente para lá. Mas a UBS, ela poderia sim estar resolvendo essas situações. Peço desde já desculpa pelo meu áudio longo, mas é porque realmente em 5 minutos eu não ia conseguir expressar alguns detalhes que eu percebi no congresso, ok? Desde já, obrigada, professor. Tchau, boa noite, tenha um ótimo dia para o senhor. Olá, meu nome é Sandra Mara. A pauta, o resumo é sobre o 41º Congresso de Encontro de Hospitais, organizado pela Federação de Hospitais e Estabelecimento de Serviços de Saúde do Estado de Santa Catarina. Os organizadores Instituto Santé, palestrante, secretário do Estado de Santa Catarina da Saúde, André Mota. Ele que é médico, é especialista em emergências
e também administração hospitalar e medicina da família e comunidade. Coordenador Giovanni Nascimento, que é presidente da FECOES, e apresentação Vanessa Lora. Aqui começa a apresentação com a introdução sobre o impacto da pandemia para a saúde do Estado. Então, o secretário também se referiu à importância dos gestores e o cargo que faz sentido à população, porque presta a qualidade do serviço e também demonstra a realidade do serviço público. Ele fez um envolvimento sobre a história, né, em relação do Estado de Santa Catarina com outros estados, referente a esse período no âmbito da pandemia, que o nosso estado teve mais de 1,2 bilhão de dívida quando foi assumido esse governo, né, em 2019. Logo em seguida pegou a pandemia. Ele estava com uma dívida de 700 milhões na saúde e conseguiu, com o primeiro ano ali, ter um superávit de 1.668 milhões. Porém, em seguida, em março, né, veio a pandemia em 2020, que foi uma das piores crises do mundo, né, do planeta. Aí ele se referiu que em 2019 eles trouxeram uma visão diferente, né? Uma visão sobre a gestão e a qualidade desse serviço hospitalar catarinense, valorizando também a saúde. Melhor política hospitalar, né, que já existiu, até porque o Estado também, como foi pontuado, é referência para os demais, questão de saúde, produtividade, né, economia. E 2018 teve um repasse anual de 90 milhões de reais ano de recursos na rede filantrópica, qual foi que ajudou muito nesse combate e enfrentamento à pandemia. E prestou um ótimo atendimento, né, parceria com o SUS. Em 2019, as políticas hospitalar trouxe um teto máximo de gasto ali de 312 milhões. E o teto para os hospitais foi de 117, esse teto foi para 117 hospitais aprovados pela CBI. Entrando na pandemia, desde o início, as instituições filantrópicas estiveram atuando em enfrentamento da pandemia. Em março de 2020, o Estado repassou 305 milhões para a rede filantrópica. Com isso, depois de meses, tornou disponível 124 disponível para 124 hospitais com leitos e 61 hospitais com UTI de alta complexibilidade para o enfrentamento do Covid. O Estado equipou também, né, com leitos, medicamentos, necessidades e centros de atendimento de emergência e saúde. Contratou novos profissionais, forneceu treinamento do equipamento, iniciou aí então uma rede de atendimento para enfrentamento do Covid. Nesses últimos 2 meses, se evidenciou o início da pandemia, que o orçamento aproximadamente teve de gasto de 4 bilhões de reais para enfrentar a pandemia. Ano passado tinha 810 leitos, né, no SUS, então houve a necessidade de aumentar esses leitos. Eles conseguiram através da parceria também com as redes filantrópicas, que conseguiram juntar e ofertar mais 1.100 leitos. E nos últimos 18 meses,
Santa Catarina trouxe quase R$ 1 bilhão para a rede, para a prestadora de serviços, atendimento na demanda, né, catarinense. Teve um grande resultado. A dificuldade também foi visto, né, a grande dificuldade pós-pandemia, que o vírus propôs, assim, sequelas, né, para os catarinenses, para a saúde em si, e eles estão, então, monitorando, e através disso criaram um centro de recuperação pós-Covid, que cuida pós-alta, né, que trouxe sequelas na questão cardiovascular, na questão neurológica das pessoas, psiquiátrica, fonoaudióloga, motora. E dentro dessas necessidades também foi visto o programa Política de Terapia Renal Substitutiva. Ofertamos hemodiálise e custeios o custeio foi tudo através do Estado. E 1.150 catarinenses estão aguardando cirurgias auditivas estão na fila, né? E existe a necessidade de estar diminuindo essa fila. E eles estão tendo uma reestruturação na prestação de serviço e financiamento para 2022. E é igual a opinião do secretário André Mota. Seria muito difícil, porque já é complicado, e foi complicado o teto de gasto para 2021. Então, para 2022, ele acredita que terá a mesma situação. Eles terão que reduzir de 2 anos em 1 para fazer e dar conta dessas cirurgias coletivas, eletivas, né? E ainda lidar com pós-Covid, né? Com toda essa nova reestruturação do sistema de saúde. E ter uma sustentabilidade financeira. Fala com vista pelo Estado, né? Precisa uma precisão de nível federal. E o teto máximo hoje, que é de 312 milhões, eles tentarão uma proposta para 600 milhões, né? Claro que também distribuindo nessas redes filantrópicas. Em 18 meses teve um aumento de cirurgias, e eles tentarão resolver essa rede, né? Esse aumento dessa fila de 18 meses em 6. Então, é um grande desafio para a saúde, e até meio que audacioso da parte, né, deles falar essa situação. E também foi mencionado que todos os pacientes tenham acesso a medicamentos, tratamentos, cirurgias rápidas, e seja implantado, né, nesses hospitais pequenos mais suportes para poder também ajudar e ficar na retaguarda desses hospitais maiores. Então, eles tentam R$ 2 bilhões para a rede filantrópica na saúde pública, medicações doadas pelo Ministério da Saúde, né? Também foi feito para esses hospitais. E o importante aqui é ter o olhar do gestor. Então, esse evento foi fundamental para abranger mais isso, dar mais foco, dar um olhar mais de como ver a situação da saúde pública, né? Discutir também os dados utilizados, os indicadores da saúde, desenvolver sobre os impostos, tudo que é pago, ter uma noção do trabalho, segurança, da prestação do serviço, das equipes, e que o SUS é uma tripartite, né? Ele não é baseado nisso só, e ter também resiliência. Para os gestores, olhar para as outras pessoas também, né? Desenvolveram todo um sistema novo com essa pandemia. Então, nesse evento foi para também a gente ter um olhar mais atencioso,
não só equipar com hospitais com teto de gasto, mas prestar um bom serviço para as pessoas que necessitam, né? Ter esse olhar de acolhimento, de prestar um bom atendimento, buscar estudar mais o desenvolvimento, tecnologia, o enfrentamento do sistema de saúde, recursos, buscar novos recursos, oferta, procedimentos, né, serviços complementares, fazer também a ampliação, o círculo de ligação entre Secretaria de Saúde e de Serviços. E aqui uma frase que ele até falou e eu gravei foi: quando se propõe mudanças e formas de pensar diferente, o sentimento primário do ser humano é resistência. Então, estamos pensando em um momento de construção e ofertas de saúde, fazer mais hospitais, atendimento e urgência e emergência. Estamos renovando o contrato com o SAMU, que foi o que ele mencionou também, para ofertar mais, né, cada vez melhor, e serviço de qualidade. A pandemia ceifou, que foi um dado que ele trouxe, mais de 20 mil vidas catarinenses, fez com que coisas com qualidade, fazer as coisas com mais qualidade, com clareza, evitar também que essas mortes ocorram, né, prestando um atendimento mais rápido, tendo todo o suporte, equipamento para isso, né. E aqui também ele falou sobre a gestão de saúde, que é algo muito sério, o processo sendo ouvido e visto, entendendo o mundo real, quais são as dificuldades, assim conseguiremos mais e melhor fazer parte de fato, o que precisa para mais e melhor na qualidade, fazendo olho no olho sem vaidade, melhoria e sem gestão do atendimento da saúde. Então, assim, foi uma palestra super bacana e que deu uma visão melhor de tudo que se passou nesse enfrentamento da pandemia, as dificuldades, sobre os testes de gasto, sobre os investimentos, e para entender também a parte não só de como opera um hospital, mas das partes que vêm do governo, do órgão do Estado, de toda aquela limitação que tem-se na parte econômica, tendo que desenvolver e estudar melhores formas para atender a vida dos cidadãos catarinenses, que eu acredito que os outros estados também passam pela mesma situação. Mas é isso, obrigada e um abraço para você.